Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Se ficar mais fácil, você pode acompanhar também pelo Data Show. Encontrou o texto, diga: ungidos de Deus. A palavra diz: então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Somente até aqui. A igreja pode repetir comigo no 3, por gentileza? 1, 2, 3. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Que Deus nos dê um compartilhar nessa noite. Queridos irmãos e obreiros, falar ao obreiros é sempre um privilégio e uma grande responsabilidade, como também a toda a igreja. A nação de Israel sempre teve uma grande carência no que diz respeito à liderança. Uma das maiores necessidades da nação, da família, sempre foi liderança. E Deus sempre levantou homens para cumprir esta função, esta vocação. Deus sempre entendeu as necessidades de Israel, como entende as minhas necessidades e as tuas aqui hoje. E quando olhamos para a casa de Israel, no que diz respeito à liderança, sempre vamos ver Deus levantando homens de coragem, homens com ousadia, para suprir a necessidade de liderança que Israel carecia. Quando Deus tem um diálogo com o Abrão, dentro da casa de seu pai, e diz para ele: sai de tua terra, do meio de tua parentela, para um local que eu vou te mostrar. Abrão era um homem que ouviu a voz de um Deus a qual ele não tinha intimidade. Só que com o decorrer do tempo, dos anos e da obediência de Abrão, Deus começou a desvendar os seus mistérios na vida dele, ao ponto de Deus dizer, após muitos anos: não chamarás mais Abrão, mas Abraão. Não chamarás mais Sarai, sua esposa, mas Sara, porque a mudança que eu estou fazendo em sua vida vai renovar as minhas promessas sobre vocês. Abraão foi o pai de uma nação. Deus levantou homens através de sua genealogia. Mas quando nós encontramos Moisés, uma das maiores expressões de liderança que Israel teve, diante de uma sarça que ardia em fogo, em um diálogo com Deus, Deus diz: tire as sandálias dos teus pés, homem, porque o lugar que você pisa é santo. Eu sempre gosto de citar o que o escritor Moody diz sobre a vida de Moisés. A vida de Moisés é uma vida que pode ser dividida em 3 períodos, e cada período de 40 anos. Talvez nós nos identificamos com algum período da vida de Moisés. O primeiro período de 40 anos da vida de Moisés foi no Egito, no palácio, conhecendo toda a sapiência, conhecimento, sabedoria que o Egito pôde lhe dar. Moisés bateu no peito e Moisés pensava que ele era alguém. O segundo período de 40 anos da vida de Moisés foi no deserto, e ele viu que não era ninguém. E o terceiro período de 40 anos da vida de Moisés foi debaixo da potente mão de Deus, e ele viu o que Deus faz com ninguém que se coloca no centro da sua vontade. Moisés foi um líder levantado por Deus para dirigir aproximadamente 2 milhões de israelitas da saída do Egito para o local que Deus iria mostrar. Pois bem, Israel passa pelo meio do Mar Vermelho. Do outro lado celebram o cântico da vitória. Do outro lado vão perdurar os 40 anos de deserto, uma viagem que era para durar 11 dias.
Deus então tem novos diálogos com Moisés nesse deserto e diz para ele: você não vai entrar na terra, mas vai vê-la. E quando você avistar a terra, Moisés, vou te recolher. Vamos deixar tudo no preto e no branco. Vamos deixar separado o próximo líder de Israel, Josué, filho de Nun. Apresente-o ao sacerdote Eleazar, e toda a congregação saiba que na sua ausência, quem lidera esta casa é Josué. Josué assume o posto de líder da casa de Israel. E Josué foi o líder que passou com Israel pelo Jordão. Pegaram 12 pedras no meio do Jordão para um testemunho memorial ao outro lado e celebraram a Páscoa diante dos muros de Jericó. E é diante dos muros de Jericó que Deus vem elevar o nível de intimidade de Josué, se apresentando de uma forma teofânica a ele e dizendo: rodei as muralhas por 7 vezes, e na 7ª vez, mais 7 vezes, e estas muralhas vão cair ao chão. Muralha cai, cada um recebe aquilo que lhes é peculiar, cada um recebe aquilo que lhes é por direito. Caleb recebeu, Josué recebeu, as tribos da casa de Israel receberam. Mas com o passar do tempo, Josué cometeu um erro. Perguntem para mim, obreiros, qual foi o erro de Josué? 1, 2, 3. Qual foi o erro de Josué? Ele não deixou um sucessor. Todos os homens, patriarcas da fé, deixaram um sucessor. Até porque a palavra patriarca vem do latim e tem essa conotação, é a junção pátria, pai, arca, único. Deus deu a Noé a ordem para construir uma arca. Deus não tem arcanjos, Deus tem um arcanjo, por nome Miguel. Arca, único, pátria, pai, patriarca, o único pai daquela casa. É por isso que o pai tem a função de ser o provedor, aquele que protege, aquele que lidera, aquele que prepara a genealogia. E na casa de Israel, eles sempre tiveram essa preocupação. Abraão gerou o Isaac gerou o Jacó gerou as 12 tribos. Das tribos Deus levanta o Moisés gerou pela fé o teu filho Josué, e Josué não deixou um sucessor para dar continuidade na liderança que Deus estabeleceu. Abriu-se aí um buraco, uma lacuna na liderança da casa de Israel. E se você observar, após o livro de Josué, se inicia o livro dos juízes de Israel, que supriram a necessidade de liderança que Israel carecia. Mas nem mesmo os juízes foram capazes de suprir ao ponto esta carência, pois o texto diz que o povo passou fome. É neste período de insatisfação de liderança que os cabeções de tribos vão até o sacerdote Samuel e rogam-lhe por uma expressão de liderança maior. Todas as nações têm uma liderança maior. Até aqui Israel não tinha rei. E eles dizem: queremos alguém que se imponha, nos lidere, nos auxilie, nos instrua. Gente, por incrível que pareça, o primeiro rei da casa de Israel foi Saul. Qual foi o erro de Saul? Reinar 40 anos, mas somente os 2 primeiros anos na liderança do Espírito de Deus. 38 anos do reinado de Saul foi falido, sem a graça, sem a presença do Espírito de Deus. É neste momento em que o homem não está mais dando ouvido à voz de Deus, que Deus vai no mesmo sacerdote Samuel e conta aquilo que sabemos de cor e salteado, porque somos top na escola dominical. Quem vem para a escola dominical aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Vou te enviar na casa de Jessé o belemita, porque lá separei, escolhi, elegi, levantei o novo rei da casa de Israel. Vocês conhecem bem o texto,
os filhos mais belos e mais velhos de Jessé se apresentaram na presença de sacerdote Samuel, e nenhum daqueles era o escolhido por Deus. Quando acabaram-se os filhos, há a pergunta: está faltando alguém? Está faltando algum? Sim. Quem? Davi. Logo, se lembraram do nome de Davi, então se lembraram de suas funções, se lembraram do nome de Davi, se lembraram do trabalho pastoral que ele estava exercendo no campo. Por isso, a sua ausência dentro de casa. Eu entendi algo tão precioso aqui, que nos momentos em que Deus quer te achar, nos momentos em que Deus quer se lembrar de você, nos momentos em que Deus quer te exaltar, recebe isso: alguém vai se lembrar do teu nome. Se quiser desejar, porque aqui você não é obrigado a nada, diga para alguém: alguém vai se lembrar do teu nome. Entendeu? Porque quando se lembram do nome, se lembram de suas funções, características, habilidades, idade, postura, maturidade ou não. Eu vou citar alguns nomes aqui e eu quero a colaboração dos queridos obreiros aqui, se quiserem, por favor. Quando eu cito o nome Noé, o que o nome Noé nos lembra? Ah, sim, possivelmente. Quando eu cito aqui o nome José, o que José lembra? Egito, sonho, sim. Quando eu cito aqui o nome, talvez, vamos lá, Jonas, o que Jonas lembra? A baleia, sim, Nínive. Quando eu cito aqui o nome Daniel, o que Daniel lembra? Prova, sim. Quando eu cito Jesus, o que Jesus lembra? Ressurreição, salvação. Agora, quando falam o meu nome, do que é que estão se lembrando? Quando eu falo Noé, eu lembro de Arca. Quando eu falo Moisés, eu lembro de mar se abrindo. Quando eu falo Davi, eu lembro do gigante sendo vencido. Quando eu falo Jonas, eu lembro da grande baleia. Quando eu falo Jesus, eu lembro de salvação, ressurreição. Agora, quando eu falo o meu nome, do que é que estão se lembrando? Alguém vai se lembrar do teu nome. Agora, vamos se lembrar de acordo com aquilo que você está produzindo no reino de Deus. Davi chega em sua casa, Samuel olha para a aparência e diz: Samuel, eu não vejo como vê o homem vê a embalagem, mas eu contemplo a intimidade do teu coração. Ali, Davi foi ungido, amém? Porém, a unção de Davi foi tríplice. Diga comigo, a unção de Davi. Foi tríplice. Ó, Davi foi ungido em 1 Samuel capítulo 16, dentro de casa. Davi foi ungido em 2 Samuel capítulo 2, diante da tribo de Hebrom, cidade. E Davi foi ungido em 2 Samuel capítulo 5, diante dos anciões da casa de Deus. Está entendendo, meu obreiro? Deus sempre vai confirmar o que tem na tua vida, em primeiro lugar, dentro da tua casa. Deus vai confirmar o que tem na tua vida na cidade, Hebrom, cidade, sociedade, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você convive. Para isso, na casa de Deus, todos olhem e digam: ali vai alguém que foi ungido pelo próprio Deus de Israel. Vocês podem ser boca de Deus para essa pessoa? Pegue na mão dessa pessoa e diga: Deus vai confirmar aquilo lá dentro da tua casa. Isso, aonde não te entende, aonde não te compreende, é lá que Deus vai te honrar. Diga: Deus vai te honrar nessa cidade, na faculdade, na empresa, é lá que Deus vai te honrar. E na casa de Deus, todos saberão que o Senhor te chamou para uma grande obra, diz o Senhor. Davi se destacou, e talvez os 3 pilares da vida de Davi podem ser os 3 pilares do ministério de um obreiro. Primeiro, ele era muito criativo, otimista e determinado. Tanto para a tua vida pessoal quanto ministerial, você tem que ter esses 3 pilares: ser criativo, otimista e determinado. Davi decidiu fazer para Deus o que ninguém fez, criativo. Houve um dia na casa de Israel que Davi reuniu todos os levitas que dedilhavam harpa para adorar ao Senhor. Gente, em Crônicas diz que se reuniram 22.000 levitas na casa de Israel. Criativo. Vou fazer para Deus o que ninguém fez. Ele era otimista. Eu sei que eu não posso,
mas no nome do Senhor dos Exércitos, eu te venço hoje, gigante. E ele era determinado. Deus disse: Davi, você não vai construir o templo, mas a tua semente vai. Então eu vou começar a base, vou começar comprando as colunas de bronze, vou começar comprando a madeira de acácia para o alicerce. Ele era determinado. Davi, sem dúvida, se destacou em muitos momentos de sua carreira ministerial e reinado. E é óbvio que um dos momentos que mais chama a atenção de Davi é a vitória, o triunfo sobre o grande gigante Golias. O texto diz que um homem descia um vale e mostrava o seu tamanho, um filisteu, e dizia: dai um homem para que possamos pelejar. Nenhum soldado de Israel se levantou. Davi soube da notícia. Primeiro, o rei dará isenção de impostos àquele que venceu o gigante. Pô, gente, já pensou? Viver no Brasil e não precisar pagar imposto? Pô, maravilha. Ainda mais, o rei dará sua filha Mical por esposa. Davi estava doido para casar, se dispôs a vencer o gigante. Mas Saul olhou para Davi e disse: o gigante que vem contra ti luta desde sua mocidade, e você ainda é muito novo. É a resposta de Davi que me impressiona, pois ele diz: ó rei, sempre que eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, sempre, não foi uma vez só, sempre que vinha um leão, sempre que vinha um urso, eu os agarrava pela barba e lançava ao chão, porque eu sou pastor de ovelha e eu zelo pelo aquilo que Deus me deu para que eu zelasse. Vocês estão entendendo? Davi não venceu o gigante. Gabriel, Davi não venceu o gigante. Sabe o que é que Davi venceu? Antes do gigante. O gigante para Davi foi fichinha, foi coisas fáceis. O que Davi venceu, Gabriel? O que ninguém viu: o leão e o urso. Porque leão na Bíblia também simboliza afrontas do adversário. E urso na Bíblia tem duas conotações: primeiro, desejos da carne, e segundo, temperamento do homem. Porque tem uns homens bravos por aí, não tem, gente? Uns ursos valentes por aí. Mas Davi venceu esse urso que tinha dentro dele. Davi venceu esse temperamento de querer que as coisas fossem tudo do jeito dele, do modo dele, senão não dá certo. Davi venceu tudo isso porque ele sabia que lá na frente do gigante era Deus quem ia cuidar. Eu vim ser bênção de Deus na vida de vocês. Nenhum leão e nenhum urso vai ficar de pé diante desta igreja. Glória a Deus. Porque do gigante é Deus quem vai cuidar. Seja bênção de Deus para alguém, diga para essa pessoa: vença o urso, vença o leão, e deixa que do gigante o teu Deus está cuidando. Glória a Deus. Davi foi ser chefe tribal, lidar com temperamento, com personalidade, com problemas de família lá em Hebron, 7 anos. No 7º ano, ele assume o trono em Israel. E é aqui que me chama a atenção. Davi se destacou por muitas batalhas, por muitas vitórias. Davi não é o salmista, é um dos salmistas que escreveu o livro de Salmos. E na maioria ele sempre expressou a confiança, nos 76 aproximadamente, ele expressou a confiança que ele depositava em Deus, como o sexteto louvou. Ele disse: o Senhor não foi o meu pastor, nada há de me faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. No verso 4 ele diz assim: ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o que vai acontecer, Davi? Eu vou confiar, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado me consola, assim também como a tua vara. Davi está expressando a confiança que ele depositou em Deus. Gente, e quer outro salmo que Davi expressou a confiança em Deus? Salmo 118, verso 8. Obreiros, quer saber onde é o centro da Bíblia? Salmo 118, verso 8. E olha o que Davi diz: melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Davi sabia em quem ele estava confiando. Melhor é confiar no Senhor, porque você confia no homem, o homem promete e não cumpre, mas quando você confia em Deus, Deus promete e cumpre tudo aquilo que te prometeu. Você confia no homem, o homem promete te abrir a porta, mas o homem é falho e pode bater a porta em sua face. Mas quando você confia em Deus, Deus diz: eis que diante de ti
eu já pus uma porta aberta e ninguém vai poder fechá-la. Quantos estão confiando no Senhor aqui hoje? Até aqui é lindo, é belo ver a trajetória de Davi. É óbvio que olhar Davi dedilhando uma harpa e espíritos malignos saindo da vida de Saul é belo. Saber que foi um homem que alcançou o coração de Deus com sua adoração é muito lindo. Só que, para concluirmos aqui esse pensamento, o texto que eu li a vocês fala-nos de um dos momentos mais difícil e delicado da trajetória deste homem. Um dos momentos de declínio deste homem. Uma das vitórias que talvez por alguns momentos ele não conseguiu vencer. O texto diz no capítulo 11, um anterior ao que lemos, que deu-se o tempo onde os reis saíam para a guerra, saíam para a peleja. E Davi resolveu ficar em vez de ir. Estão lembrados, como já citei? Davi quis construir um templo. Deus disse: você não, Davi, porque a tua mão está manchada de sangue. Te chamei para a guerra, te chamei para a peleja. Mas a semente que seria Salomão iria construir um templo. Davi ficou em vez de ir. E é o ficar de Davi que me impressiona. O texto diz que ele está a andar pelo palácio e ele avistou uma mulher se banhando, se lavando, Betseba. A Bíblia diz que não houve mulheres mais belas do que as filhas de Jó. Mas Betseba é uma das 12 mulheres mais belas da Bíblia Sagrada. Como se não bastasse, aqui este homem cometeu o seu primeiro pecado. Ele cobiçou a mulher do seu próximo. Como se não fosse um limite. O texto diz que ele chamou Betseba em sua presença. E literalmente o texto, é a Bíblia quem diz que ele entrou para Betseba. Ele caiu no ato sexual com Betseba. Ele adulterou com Betseba. Como se não bastasse, o tempo passou e essa mulher retorna a Davi e diz: o ato que nós cometemos está gerando um feto dentro de mim. Eu estou grávida, Davi. Mas ele era rei. Ele pensava que tudo poderia ser do jeito dele. O que ele fez? Escreveu uma carta. A carta da morte de Urias, esposo de Betseba, e mandou chamá-lo em sua presença. Como é que vai a guerra, Urias? Vai bem, em breve teremos a notícia de vitória sobre a cidade de Rabá. Vai para casa, vai deitar-se com a esposa. O que ele pensou? Traga o esposo, deita-se com a esposa e vai pensar com a filha dele. O que ele não contava é que Urias era um soldado valente, porque Deus ainda tem soldado valente nessa terra. Urias não foi se deitar, mas ficou nas portas de Jerusalém. Trazem Urias na presença de Davi e pergunta: por que não foi se deitar? Por que não foi descansar? De forma alguma, ó rei. Os meus irmãos e a arca da glória de Deus está dormindo dentro de uma tenda no deserto. E eu vou para casa descansar? Não, eu não estou na peleja, mas eu intercedo por quem Deus já enviou para esta peleja. Davi entrega a carta da morte na mão de Urias. E ele volta para a peleja. Entrega a carta na mão de Joás, chefe do batalhão, e estava escrito na carta: coloca este homem na frente do batalhão para que seja uma presa fácil. Os filhos de Amon de sobre os muros da cidade de Rabá lançaram flechas e atingiram o soldado Urias. Urias perdeu muito sangue e Urias morreu. Trouxeram a notícia a Davi e disseram: Urias morreu. Morreu? Sim, Davi celebrou. Betseba ficou viúva, agora eu posso me casar com ela. O que ele não contava é que Deus ainda tem profeta nessa terra. Entra nas portas de Jerusalém um profeta por nome de Natã, audacioso menino, corajoso rapaz. Apontou o dedo no nariz do rei e disse: tenho uma palavra para te contar. Conte, profeta. Havia 2 homens, um era muito rico, tinha muito camelo. O outro era muito pobre, comia os foram comprar apenas um camelo. Vindo o viajante, homem rico, muito dinheiro não pegou. Mas a briga do pobre pegou, então o viajante com essa desata desse homem. A Bíblia diz que Davi se irou. Davi passou mal e disse: digno de morte esse homem, e que restitua 4 vezes mais aquele que apenas uma tinha. Nada levanta o dedo de profeta e diz: porventura, este homem não é o Senhor, que tem pecado diante de Deus? Aí é que o psique de Davi caiu na real. Aí é que Davi viu que pecou diante de Deus e Davi se prostrou em terra. E é aqui que Davi vem escrever 2 dos salmos mais belos da Bíblia, 51 e 52. Ele diz: pequei contra o meu Senhor. E ele diz: eu estou disposto a perder tudo. Eu estou disposto a perder o trono. Eu estou disposto a perder o linho fino. Eu estou disposto a perder a coroa. Eu só não quero perder uma coisa. E o que é? Só não retires de mim a presença do teu Espírito.
Glória a Deus. O homem vive sem carro, isso você conquista no seu habitat diário. O homem vive sem casa, isso você conquista com suor no seu trabalho. A única coisa que um homem não vive sem é a presença do Espírito Santo do Senhor. Você pode ter entrado aqui sem R$1 no bolso, mas se Deus decidir fazer um check-up e te olhar por dentro, Ele vai te encontrar cheio da presença do Espírito. A presença dele aqui hoje. O texto diz que a criança nasceu, e quando a criança nasce, ela vai para o leito de enfermidade e de morte. Davi ficou 7 dias prostrado, sem comer e sem beber. No 7º dia trouxeram a notícia a Davi e disseram: a criança morreu. A criança morreu? Sim. Queridos, é aqui que Davi me impressiona. Eu não vim aqui apontar o pecado de ninguém, Deus me livre, quem sou eu? Mas eu estou te mostrando que o homem que alcançou o coração de Deus estava sujeito às mesmas paixões que eu e os senhores estamos aqui hoje. Qual foi o diferencial de Davi? É que nos teus momentos de derrota, ele resolveu ter atitudes. Você pode dizer isso para alguém se quiser desejar? Diga: nos momentos de derrotas, nos momentos de dificuldade, tenha atitudes. Aleluia. Eu não vim aqui manchar a história de Davi, Deus me livre. Mas eu estou te mostrando que todo mundo tem seus altos e baixos. Todo mundo tem os seus momentos de dificuldade, seja em qual área for, seja no temperamento, seja nas tuas emoções, seja na tua vida financeira, espiritual, conjugal. Mas diante desses problemas, o que devemos ter são atitudes que mudem a nossa história. E aí, em rápidos minutos, para ser prudente, que eu vou citar as atitudes deste obreiro. A primeira atitude de Davi, Atos capítulo 12, versículo 20. Então Davi, ele se levantou da terra. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Diga isso para alguém. A primeira atitude é se levantar da terra. O que o diabo quer te ver prostrado, o que o inimigo quer te ver caído, mas a ordem de Deus para alguém aqui em Vila Ré essa noite é esta: se prepare, porque eu vou te levantar da terra para Tem gente fazendo figuinha, tem gente batendo palma, mas Deus ainda quebra o dedo de quem faz figuinha. Te levanta da terra para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Pegue para alguém, pegue na mão de alguém, como eu pego na mão do Pedro aqui, o homem que só transmite vida. Isso, pega na mão dessa pessoa, prega para ele aí, prega. Isaías 60 e verso 1, prega: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Prega para ele aí, ó, Isaías 52 e verso 2: sacode a poeira, Jerusalém, e levanta-te, para que o Senhor te dê um pago. Estão querendo te ver na lona, prostrado e caído, mas recebe esta palavra: Deus vai te levantar da terra para a glória do nome dele. Aleluia. A segunda atitude deste obreiro está mais adiante. Após se levantar, o texto diz: e ele se lavou, porque o obreiro adorador tem que andar lavado pelo Senhor. Eu não sei se você pode fechar os seus olhos carnais e abrir os seus olhos espirituais, mas este congresso, que acredito que iniciou ontem, já está passando aqui um oceano do Espírito em Vila Ré. E se for a ocasião, a oportunidade, Deus está te convidando para um mergulho diferente aqui hoje. Chega de ficar com a água pelos teus artérios, pela tua cintura. Deus está te dizendo: hoje você vai mergulhar de braçada na chamada, no projeto, no sonho, na promessa. Não, meu Deus. Hoje Deus está te dizendo: eu vou te lavar da planta dos pés até a cabeça. Quem vai mergulhar? Quem vai mergulhar? Quem vai mergulhar?
atitude de Davi está logo mais adiante. Após se levantar, após se lavar, o texto diz: e ele se ungiu, porque adorador tem que andar ungido pelo Senhor. Lá no 23 dos Salmos, como foi louvado aqui, e verso 5, Davi diz assim: ó, prepara uma mesa na presença dos meus opositores e unge a minha cabeça com óleo. O que é isso? Cultura de hebreu e linha filosófica. É mais ou menos assim: para sentar na mesa tem que ser ungido na cabeça. Estão lembrados quando Jesus foi jantar na casa de um fariseu? A mulher chegou com um nardo, derramou nos seus pés, beijou, secou. Jesus disse: olha, desde que eu entrei, não me cumprimentaram com ósculo santo. Desde que eu entrei, não ungiram a minha cabeça, mas ela derramou o melhor nos meus pés. Por quê? Antes de sentar na mesa, tem que ser ungido na cabeça. Recebe aí, a mesa de Deus já está preparada para você. Mas para sentar na mesa, tem que ser ungido na cabeça. Só quem quer, só quem quer, só quem quer. Deus vai ungir crentes aqui hoje. E a unção que você vai receber vai ser sobrenatural, diz o Senhor. É interessante, obreiros, porque lá no 89 dos Salmos, concluo agora, o próprio Deus vai dar testemunho de Davi, e o próprio Deus diz: achei a Davi. Ô, gente, isso aqui é fantástico. O próprio Deus dizendo: achei. 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 Achei? Ah, se não acho. Gente, o termo mais difícil da Bíblia é Deus dizendo: achei. Achei. Deus está sempre procurando. Achando é outra conversa. Estão lembrados quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra? Os varões disseram: nós vamos procurar, se vamos achar, é outro papo. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Mas quando Ele acha, Ele unge. Com carinho e respeito, aponta o dedo para quem está do outro lado. Carinho e respeito, bem baixinho, para ele não dormir. E diga: Deus te achou, Deus te achou, Deus te achou. Você até tentou correr, mas Deus te achou, Deus te achou, Deus te achou. Você até tentou fugir, Deus te achou, Deus te achou, Deus te achou. Você até tentou ir embora, mas Deus te achou, Deus te achou. Você até tentou vender a casa e ir para o Nordeste, mas Deus te achou, Deus te achou, Deus te achou. Você até tentou divórcio, mas Deus te achou, Deus te achou, Deus te achou. Você até tentou dar cabo da tua vida, mas Deus está dizendo: te achei, te achei, te achei, te achei, te achei.